Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná e trago mais um vídeo para nossa reflexão. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu estava vendo o Instagram e eu vi um vídeo em que a pessoa falava a respeito dessa palavra, justamente de João, no capítulo 15, onde Jesus diz que ele é a videira, que o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. E quando ele fala que aquele que não dá fruto, ele corta, o Pai corta e será lançado fora, né? Então, eu quero falar justamente hoje sobre essa palavra, pois nós estamos vivendo num tempo em que o Evangelho é um evangelho de autoajuda. O evangelho tem sido pregado um evangelho de autoajuda. O evangelho por si só, ele é poderoso para salvar, para transformar vidas e não precisa do nosso tempero, ou seja, da nossa incrementação para que o evangelho possa operar nas nossas vidas, mas a palavra de Deus por si só ela é poderosa para salvar todo aquele que crê, segundo ela própria diz. Amém? Então nós precisamos pregar a palavra de uma forma íntegra, olhando não apenas ou pregando apenas aquilo que a gente quer dizer para os nossos ouvintes, para aqueles que escutam, mas nós precisamos anunciar o evangelho íntegro para que esse evangelho possa trazer às vidas que o ouvem a verdadeira transformação e não apenas uma autoajuda que vai trazer um conforto momentâneo, um conforto para o nosso ego, mas que não nos traz a transformação necessária, que é o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo, nos transformar, nos libertar, nos salvar, nos limpar. Amém? Então vamos para o texto, para que esse vídeo não fique longo, vamos para o texto aí na tela do nosso celular, em nome do seu celular, em nome do Senhor Jesus, amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, e do versículo 1 em diante, nós vamos ler 6 versículos e depois a gente vai falar alguma coisa aqui, amém? Diz o seguinte, o versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na minha videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então observe no versículo 6, que diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, ou seja, será lançado fora, à semelhança do ramo. Que ramo? Aquele ramo lá do começo, que é cortado. Então aqui é uma linguagem figurada, né? Que nós somos as varas. E se alguém não permanecer no Senhor, ele disse, se alguém não permanecer em mim quem? Em Cristo, né? Ele disse, se alguém não permanecer em mim, então esse alguém... Porque se alguém estiver em Cristo, ele vai dar fruto, né?
Não tem como você estar em Cristo e viver de uma forma infrutífera para sempre. Amém? Então, isso é o que a gente precisa entender. Ele diz, será lançado fora. Jesus não está dizendo que ele vai lançar fora, mas ele disse que será lançado. Por quê? Porque quem lança fora é o lavrador. E quem é o lavrador ou o agricultor? Ele diz, olha, ele diz, meu pai é o agricultor, tá certo? Porque eu vi esse vídeo e a pessoa dizia que aquele que vai até a Cristo, ele não lança fora. Ele disse isso, o próprio Jesus disse isso. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Porém, o texto aqui está dizendo o seguinte, que Jesus disse, o Pai é o lavrador, quem cuida da plantação é o Pai. Então, Jesus ele é a videira, nós devemos estar enxertados nele. Porém, se nós quisermos estar em Cristo e viver de uma vida infrutífera, vai chegar o momento que o Pai vai cortar esse ramo. Mas aí a questão é essa palavra, justamente essa palavra cortar, né? Nós vamos ver aqui, versículo 2, tá certo? Que diz o seguinte, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai, né, que é o agricultor, tá certo? Mas essa palavra corta, de primeira, assim, os primeiros significados é levantar do chão, pegar pedras, erguer, elevar. Então, meus irmãos, para justificar um evangelho de autoajuda, esse vídeo, a pessoa usava esse texto para dizer que esse cortar aqui não é cortar no sentido de tirar o galho da árvore e lançar fora, mas no sentido de aquele galho que não estava produzindo fruto seria levantado e seria cuidado pelo lavrador para que ele desse fruto. Mas quem conhece a roça, quem conhece lavouras e árvores que produzem frutos e são podadas, sabe muito bem que um galho que não produz fruto, que está ali e nunca produz fruto, ele pode ser cortado sim. E é preciso analisar também a questão seguinte, que essa tradução aqui, esse significado, tem sim esse sentido de levantar, mas é necessário também analisar o contexto da história, até porque o significado também, nós vamos ver aqui, é cortar ou afastar o que está ligado a algo. Ou seja, olha, cortar, aqui ó, vamos ver aqui, cortar, tá certo? Cortar ou afastar o que está ligado a algo. Ou seja, se o ramo não estiver dando fruto, se é um ramo infrutífero, se trouxermos para a nossa vida, ou seja, se dizemos que cremos em Cristo, que estamos em Cristo, mas a nossa vida é infrutífera, não há transformação, não há mudança, não há novidade de vida. Você acha que Deus vai aceitar para sempre essa situação? Porque a palavra do Senhor diz, lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser discípulo, precisa permanecer na palavra. Mas tem mais coisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, você acha que se alguém diz estar em Cristo, é preciso conhecer a palavra, é preciso permanecer na palavra, ser liberto e passar a produzir frutos, conhecendo a verdade. Então, se alguém está em Cristo, será infrutífero para sempre? Não. Então, a função do agricultor é justamente pegar os galhos que estão secos, pegar os galhos que não produzem, pegar os galhos que estão atrapalhando, tirando a energia dessa árvore para
e cortar para que os outros que estão produzindo também serão cortados algumas coisas para ser limpo, para produzir mais frutos. É assim que funciona. Então esse é o evangelho que nós precisamos anunciar, o evangelho que deve haver um compromisso e uma transformação, um evangelho que nos traz a responsabilidade de produzir fruto, de frutificar e não viver uma vida infrutífera, dizendo que somos galhos da videira, mas não se encontra um fruto nesse galho. Quando Jesus encontrou aquela figueira sem frutos, ele disse: e o que ela está fazendo aí? Porque ainda não arrancou, amaldiçoou aquela figueira que estava sem frutos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, tá certo? O mesmo significado dessa palavra que corta e significa levantar, mas também significa cortar ou afastar o que está ligado a algo, remover. Tá aqui, ó, remover, né? Vamos aqui marcar aqui, remover, para que as pessoas possam entender, porque muitas vezes a pessoa escuta um evangelho de autoajuda e dá crédito e fica naquela comodidade, naquela vida confortável. Não, tá bom demais, tá, é desse jeito que eu quero. Eu quero ser salvo, mas eu não quero ter compromisso, eu não quero mudar de vida. Para mim tá bom demais, eu continuo do jeito que eu estava, mas agora eu sou salvo porque eu creio na palavra, né? Então, meu irmão, quando nós cremos na palavra e permanecemos na palavra, nós conhecemos a verdade, somos libertos, somos livres e passamos a frutificar, pois a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, se alguém não dá fruto, que árvore é essa? Que árvore é essa? Amém? Então, atente para isso. Não seja enganado por esse evangelho de prosperidade ou evangelho de autoajuda, evangelho coach, né? E aqui ele complementa, o contexto complementa, diz: se alguém não permanecer em mim, mas, meu irmão, Jesus não vai lhe lançar fora, mas se você não frutifica, você automaticamente está declarando que não está nele. Porque se estiver em Cristo, com certeza, Cristo vai aparecer através da nossa vida, os frutos. Nós vamos refletir a glória de Deus. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz no meio do povo, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a Deus, tá certo? Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Quem vai lançar é Jesus? Não, é o lavrador, tá certo? Então, entenda isso, analise isso, observe isso, não seja enganado por esse falso evangelho que tem sido pregado, tá certo? Pois o apóstolo Paulo disse que se for pregado um outro evangelho que não seja aquilo que foi ministrado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus, esse seja anátema. Então é necessário nós analisarmos a palavra, estarmos firmados no evangelho íntegro, no evangelho verdadeiro, para não sermos levados pelo engano para uma vida confortável, de acordo com o nosso próprio eu, de acordo com o nosso próprio evangelho, de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com os segmentos desse mundo. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E se você ficou até aqui, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?